Meus pais são maus pais? Não tenho certeza do que mais fazer ou dizer. Minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha 5 anos. Meus pais são ótimos. Minha mãe é como minha melhor amiga e eu sou 100% a filhinha do papai. São meus padrastos que são um problema. Meu pai conheceu minha madrasta logo depois que minha mãe e meu pai se separaram. Passei a maior parte do tempo com minha mãe até os 13 anos e fui morar com meu pai apenas para mudar de escola devido ao bullying ser muito ruim. Quando eu era mais jovem, minha madrasta não era tão ruim assim. Sinceramente, acho que estava com ciúmes porque mamãe e papai acabaram de se separar e agora há uma nova mulher em minha vida. Eu tinha 6 anos. Uma coisa que SM fazia que realmente me incomodava era falar mal da minha mãe constantemente. Seu lema era: o que é dito nesta casa fica nesta casa. Ela ficaria brava se eu contasse para minha mãe e me acusasse de colocá-los um contra o outro. Idolatrava minha mãe toda a minha vida. Ela deu tudo para me dar uma vida feliz. Depois que fiquei mais velha, minha SM piorou. Era super manipuladora e puxava o cartão bem. Acho que sou uma mãe ruim, constantemente. Sempre que eu errava, eu estava fazendo de propósito. Ela era super controladora sobre o que eu usava. Eu não tinha permissão para usar roupas que minha mãe comprou para mim. Ela me acusaria de ser sorrateira se eu usasse um top curto com uma regata por baixo. Vestidos na altura do joelho eram muito curtos. Uma vez ela disse ao meu pai que eu era uma pirralha desrespeitosa porque aos 16 anos eu usava maquiagem vermelha nos olhos. Ela constantemente me chamava de muito gorda ou muito magra e rapidamente desenvolvia uma disfunção erétil. Acabei começando a vaporizar porque alguém me disse que a nicotina não deixa você com fome. Eu estava cobrando cerca de 200 por mês de aluguel para morar com eles quando eu tinha 17 anos. Eu sou culpada por todas as más decisões que minha irmã toma porque eu sou o modelo dela. Mesmo que eu tenha saído muito rapidamente. Outra coisa que ela foi contra mim. Eu tinha juntado muito dinheiro porque ela não me deixava gastar nenhum do meu próprio dinheiro comigo mesma. O que de certa forma eu aprecio, pois me ajudou a sair de lá tão rapidamente. Embora isso não tenha ajudado meu vício em gastar no momento em que me mudei para sentir o gosto da liberdade. Eu os cortei várias vezes neste ponto. Toda vez que minha irmã me implora para voltar. Quem eu tenho certeza que só quer estar perto de mim, então vou comprar comida para ela e gastar meu combustível dirigindo sem rumo, já que ela só fala comigo quando quer alguma coisa. Ela tem 14 anos e fuma maconha, vape e bebe. Mas de alguma forma eu sou a decepção. Toda vez que concordo em voltar, minha SM me manipula para me desculpar por sair em nome de seu comportamento. Também devo mencionar que ela costumava me chamar de estúpida e depois me dizer que ela brinca porque me ama. Mas estou extremamente insegura por ser tratada como se fosse estúpido ou lenta agora por causa dela. Me mudei imediatamente após a minha formatura. Me mudei para um apartamento que não é permitido animais, então meu gato teve que ficar em casa. Ele morreu. Acho que ele tinha problemas de saúde que eles nunca souberam. Embora SM e minha irmã digam que ele morreu de coração partido porque eu saí. Agora no meu padrasto. Quem não é tão significativo e tem seus momentos. Mas atacou meu namorado cujo pai me acolheu quando eu estava prestes a ficar sem teto. Me acusou de alguém que ia engravidar e o acusou de ser alguém que me deixaria durante a gravidez. Desde então, ele se desculpou comigo, mas se recusa a se desculpar com meu namorado. Meu namorado, cuja família me deu estabilidade e me mostrou como é uma família amorosa, sem dramas ou inseguranças. Ao mesmo tempo, meu SD tem a audácia de perguntar como fazer amizade com meu sogro, mas não se desculpa pelas coisas que ele disse. Meu namorado não merecia ser atacado assim. Ele me deu um lugar para ficar, me deu a terapia de que preciso, me incentivou a me tornar uma pessoa melhor e a superar as reações traumáticas. Agora, além disso, acredito que meu padrasto também é homofóbico. Recentemente, assumi para o lado da família da minha mãe como não binária e bissexual.
Minha mãe não está acostumada, mas ela está fazendo o possível, é tudo o que posso pedir. A resposta do meu padrasto: se eu atirasse e matasse você agora, eles diriam que você é uma mulher. Pessoalmente, eu não me importo. Eles podem dizer o que quiserem quando eu morrer. Mas estou viva agora, então respeite quem eu sou. Não é difícil. Minha mãe está entendendo que meu padrasto disse algumas coisas que prejudicaram nosso relacionamento e está bem em me ver sem ele. Meu pai não é tão compreensivo e não quer me ver, a menos que eu o veja com minha madrasta também. Então, basicamente, se eu a cortar, terei que cortá-lo também. E isso nunca funciona de qualquer maneira. Eu não sei o que fazer. Meus pais são pais ruins ou eu sou apenas sensível? Meus pais estão me manipulando para ficar em casa. Eu não poderia estar mais triste ou chateado com a minha situação atual e sinto que preciso obter o apoio necessário e conselhos gentis, porque estou começando a me sentir completamente perdido sem saber o que fazer, então esta é a minha história. Sou uma mulher de 28 anos que se sente obrigada a ficar em casa por causa dos pais, principalmente pela codependência da minha mãe. Recentemente, conversei com meus pais sobre querer sair de casa. Economizei algum dinheiro, agora estou trabalhando em um emprego que paga bem e tenho um bom discernimento. No entanto, aos olhos de meus pais, especialmente de minha mãe, eles acham que minha mudança antes do casamento equivale a ser condenado para sempre ser desrespeitoso. Quando conversei com eles, fui extremamente manipulado e abusado psicologicamente. É como se ser uma mulher solteira fosse uma sentença de morte na família. Eles constantemente me comparavam a outras mulheres da minha idade ou mais velhas que ainda moram com os pais e aquelas que se casaram primeiro e se mudaram e relataram quanto mais respeito você ganha quando é feito dessa maneira. Então, sim, eu chorei, estou magoada, estou confusa e agora não sei mais o que é certo fazer. Eu não queria sair de casa para não ter um relacionamento com meus pais, nunca foi minha intenção. Eles fizeram parecer que os estou deixando como se os estivesse abandonando, o que não é verdade. Quero ter um bom relacionamento com meus pais e ainda quero poder os visitar e eles me visitem. Ainda quero poder falar com eles e ser cordial, mas aparentemente eles me abandonaram. E eles justificaram dizendo: é sua escolha partir antes de se casar. Não te expulsamos de casa nem te pressionamos. Se você acha que está tão crescida e madura que pode viver no mundo real quando todas as coisas malucas estão acontecendo, você não será capaz de voltar. Então eles me deixaram com mais medo agora até de fazer isso. Minha mãe me disse recentemente: mesmo que você fique ou vá, já estou vivendo minha vida como se não tivesse mais uma filha. Posso encontrar outra pessoa, por exemplo, outra prima minha ou meu irmão, para ser essa pessoa para mim. Ela começou a chorar e a dizer como ela e meu pai fizeram tudo por mim para minha escola e minha vida e como eu basicamente a machuquei muito ao desafiar o que é certo, e ela foi em frente e disse que meu pai disse a ela que sentia que iria ter um ataque cardíaco, hoje por causa da minha menção de querer sair de casa. Minha mãe me contou todas essas coisas sobre como ela e meu pai têm problemas de saúde, diabetes e hipertensão, e que se ele morrer ou se ela morrer por algum motivo, eles ficarão infelizes e não terão nenhuma filha para ajudá-los. No fundo, eu sei que quero me mudar logo e ficar longe da toxicidade, mas é como se eu me sentisse preso e com medo de que isso significasse que vou comprometer para sempre meu relacionamento com meus pais indefinidamente, e isso não é o que eu sempre quis em primeiro lugar. Isso me faz sentir como se mudar fosse uma coisa egoísta de se fazer. Minha mãe diz que machuquei ela e meu pai a ponto de causar dor física, mas é como se minha própria dor não existisse aos olhos deles. Desde que isso aconteceu, tenho ficado extremamente ansiosa, choro cronicamente, tenho muitos pensamentos negativos sobre mim mesmo, não tenho dormido bem e me vejo entrando em uma depressão grave. Toda vez que estou perto da minha mãe, tenho mini crises de ansiedade e palpitações cardíacas, me sinto como uma garotinha inadequada. Sinceramente, sinto que não seria capaz de viver comigo mesmo se me mudasse e se algum dia causasse estresse extremo e dor física aos meus pais, porque sei que eles passaram por muita coisa. Mas desde que eu era mais jovem e estava no ensino fundamental,
Tudo que sempre fui foi o ombro da minha mãe quando ela passou por seus problemas e quando ela estava chorando por causa do comportamento do meu pai. Tudo que eu sempre fiz com meu pai foi apoiá-lo sempre que ele me dizia ameaças de querer se machucar e ele me escolheu para dizer todas aquelas coisas suicidas para mim como a caçula da família, nem mesmo para meus irmãos mais velhos, apenas para mim. Ainda assim, sinto uma quantidade incrível de culpa e vergonha, e agora não sei mais o que fazer a não ser apenas ouvi-los e agir complacentemente para dissipar mais confrontos porque, para mim, eles deixaram muito claro que eu devo a eles minhas emoções. Não quero ser condenada ao ostracismo por eles por ter ido embora, mas também sinto que ficar vai me fazer continuar deprimida. Meu pai quer tirar uma soneca no meu quarto. Eu tenho 20 anos e minha irmã 22, sempre dividimos um quarto. Temos uma casa de 3 quartos. Um onde meu irmão dorme e outro onde meus pais dormem. Meus pais têm um colchão de chão japonês porque gostam de dormir no chão. Nós, crianças, temos camas. Minha irmã e eu temos 2 camas de solteiro em nosso quarto. Depois do trabalho, e nos fins de semana, meu pai tira uma soneca geralmente por volta das 3h30 às 6h. Ele está sempre tentando dormir na minha cama ou na cama da minha irmã. Na minha opinião pessoal, as pessoas não devem compartilhar travesseiros e cobertores. Ou dormirem na cama um do outro. Nunca deixei ele dormir na minha cama. Mas quando não estou em casa, ele ainda o faz. Ontem, voltei para casa de um longo turno de 12 horas e vejo a minha cama toda desgrenhada e ele me disse que dormiu nela. Joguei tudo na máquina de lavar. Acho nojento e, para ser franco, não gosto do meu pai. Ele é meu pai e nada mais, nossa relação é muito tensa. Mas, isso é história para outra hora. Eu disse a ele para não dormir na minha cama ou no meu quarto porque não gosto. E como um homem adulto, ele deveria respeitar isso. Ele tentou dormir na minha cama e na cama da minha irmã várias vezes ao longo dos anos. E eu sempre digo a ele que não. Temos uma casa pequena e precisamos da nossa privacidade e do nosso espaço. Este é o único lugar onde posso ficar parcialmente sozinha. Hoje, fui fazer compras por apenas 1 hora. Meu pai, desta vez estava dormindo no meu quarto, mas desta vez na cama da minha irmã. Esperei cerca de 20 minutos antes de acordá-lo. Sacudiu gentilmente para acordá-lo e disse-lhe para ir dormir em outro lugar. Ele recusou. Agora está é a parte onde eu posso me tornar a idiota. Fiquei ao lado da cama da minha irmã e continuei tentado acordá-lo. Ele então começou a gritar comigo. Eu disse a ele que este é o meu quarto e ele tem seu próprio quarto. Ou ele pode dormir no quarto do meu irmão. Meu irmão trabalha o dia todo e não se importa que meu pai durma lá. Fiquei irritada porque ele não se levantava e continuei a acordá-lo. Nesse momento, ele agarrou meus pulsos e me segurou. Depois de um tempo ele soltou e disse que eu não vou ganhar essa luta e que ele vai ser teimoso e não sair da cama. Continuei a acordá-lo, ele está literalmente acordado, gritando comigo e me agarrando. Ele afirma, não estou na minha cama hoje, ao contrário de ontem. Estou na cama da sua irmã hoje. Minha irmã chega no quarto e diz que também não gosta que durmam na cama dela. Ele então diz que ela está simplesmente dizendo isso para me agradar. Ele diz que eu sou o problema e que devo deixá-lo dormir. Continuo a dizer-lhe para sair. Ele fica deitado na cama da minha irmã. Sacudo seu joelho para impedi-lo de dormir. Ele bate na minha mão toda vez que toco seu joelho. Ele também começa a lamber a mão e esfregar o cuspe na minha mão. Sou teimosa e fico sacudindo levemente o joelho dele para impedi-lo de dormir. Mais uma vez ele agarra meus pulsos e me imobiliza. Isso continua e ele começa a me empurrar várias vezes e diz para parar de sacudir o joelho. Ele então agarra meus pulsos e me empurra para minha cama e segura meus braços e pernas para baixo e me diz para ficar em minha própria cama e deixá-lo sozinho. Não consigo respirar e tento empurrá-lo. Quando minha irmã entra no quarto, ele me solta e volta direto para a cama dela. Como eu disse, sou teimosa e volto a dizer para ele ir embora. E sacudir o joelho.
Novamente ele agarra meus pulsos e depois meus braços. Ele empurra meus braços e me prende contra a cama. Todo o peso de seu corpo em cima do meu. Ele me diz para calar a boca e ficar na minha cama. Eu tento empurrá-lo, mas não consigo. A única coisa que posso fazer é gritar enquanto ele me aperta. Minha mãe e minha irmã entram na sala e o impedem. Ele começa a voltar para a cama da minha irmã. Ele diz que comprou esta casa. Eu digo a ele para ficar com a cama e ninguém disse que esta casa não era dele. Vou dormir no chão, apenas me dê minha privacidade e meu espaço. Ele então grita comigo e diz que eu não deveria falar com meu pai dessa maneira. Ele diz que isso é o que acontece quando você manda seus filhos para a escola e os deixa trabalhar na América. Ele passa a dizer que eu sou o tipo de criança que atiraria em seus próprios pais. Que eu iria matá-lo. Ele diz que meu trabalho e faculdade é o que me deixou louca. Ele começa a gritar com minha mãe e diz a ela que a culpa é dela. Eu sou culpa dela. Que ela precisa me tirar de lá. Ele me diz que sou uma psicopata. Ele me diz para respeitá-lo. Ele continua a me empurrar e ficar na cama dela. Tudo o que posso fazer é cair no chão. Minha irmã e minha mãe saem do quarto. Meu pai fica naquela cama e eu estou uma bagunça. Após 15 minutos, ele saiu. Fiquei no chão e chorei por horas. Não consigo respirar e quando tentei sair de casa minha mãe me disse para não fazer porque ele não vai me deixar voltar se eu sair e vai tirar tudo de mim. Edith, tenho um emprego de meio período e estou economizando dinheiro. No entanto, não ganho dinheiro suficiente para comprar um carro ou pagar o aluguel enquanto pago a escola também. Eu também não moro em uma cidade caminhável. Meus pais não controlam minhas finanças. E minha irmã está atualmente apenas na escola em tempo integral. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.